diagnóstico de câncer, acontece dele entrar em pânico, né? Aquela coisa de e agora? O que que eu faço? Não posso mais fazer nada, né? Porque é como se fosse uma sentença de morte. Isso hoje o câncer já é considerado, vem sendo considerado uma doença crônica, porque hoje os quimioterápicos são mais fortes, são mais eficazes, mais resolutivos, então a pessoa trata o seu tumor, trata o câncer e vive por muitos anos ainda. E vive com essas sequelas do tratamento. E durante o tratamento, então, ele vai ficar em casa muito quieto, né? Agora eu vou ficar, agora para tudo. Não, ele pode, muitos pacientes seguem trabalhando, outros não, isso vai muito de uma escolha pessoal, né? E do tipo de estadiamento que ele está, do tipo de tratamento que ele vai fazer. Mas eu tenho vários pacientes que seguem trabalhando, outros por opção não seguem trabalhando. E o ideal é que a pessoa siga o mais ativo possível, dentro do seu domicílio, se for o caso, né? Agora com a pandemia, a gente não pode estar saindo tanto, ir para uma academia, por exemplo, né? Não vai no supermercado com a frequência que vai. Então, se tenta fazer dentro do seu domicílio o mais ativo possível. Lógico que naquele período, por exemplo, onde eu tô com esse paciente desenvolveu uma fadiga, né? A gente tem algumas técnicas de conservação de energia, por exemplo. Ele vai ficar assistindo uma TV. Então, e ele toma muita água. Por quê? Por que o paciente vai tomar muita água? Além da orientação dessa hidratação que se tem que ter, quando se tem a dispneia, que é essa falta de ar, né, o paciente fica um pouquinho mais ofegante, a tendência é respirar pela boca. Quando a gente respira pela boca, seca a mucosa oral e eu tenho mais sede. O paciente oncológico tem muita sede nesse sentido, porque ele tenta puxar o ar com mais força e com isso puxa pela boca. A gente sempre orienta que ele puxe o ar pelo nariz, que é o mais correto, porque o ar entrando pelo nariz, ele vai esquentar, né, e até chegar no pulmão um pouco mais aquecido. Respirando pela boca, eu vou secar as mucosas e posso ter dor de garganta. Uma técnica simples de conservação de energia, estou assistindo TV, tomo muita água, faço essa ingestão aumentada de água, eu vou deixar uma garrafinha da água do meu lado para que eu não precise toda vez levantar, ir na cozinha e voltar. Mas aí também surge a pergunta, tá, mas não é para eu me movimentar mais? Sim, mas o movimento em excesso para esse paciente com fadiga é pior, né? Então essa linha do quanto a gente pode fazer de exercício ou não é avaliado no momento da consulta, porque o exercício demais também pode fadigar esse paciente e ele cansar demais, né? O restabelecimento da fadiga não acontece, por exemplo, eu me cansei, eu sento agora no sofá e vou descansar um pouco e pronto, já tô novo. Não, na fadiga isso não acontece. Não é sentando e descansando que eu vou me restabelecer. Ele demora mais tempo. É aquele paciente que já levanta cansado, ele dormiu toda a noite e quando ele acorda, ele já acorda cansado, ele fica cansado para ir até o banheiro, né? Tem níveis de fadiga, mas nesse caso que eu tô falando, o paciente cansa até para ir até o banheiro. Então ele levanta, ele vai sentar na cama, ele vai calçar o chinelo, vai esperar um pouco, não vai levantar rápido até ir ao banheiro. Então ele pode ter um banco no banheiro, um banco dentro do box para tomar banho, né? Porque muitas vezes cansa de fazer aqui, de lavar o cabelo, cansa de passar esponja no corpo, muitas vezes dói de passar esponja. Então ele vai fazer isso nos momentos mais fracionados, assim como eu falei o da água. Ele está sentado no sofá, eu vou esperar esvaziar minha garrafinha d'água para ir lá repor. Ou, por exemplo, como eu estava falando do banho, eu já vou levar toda a minha roupa para o banho, deixo ali para eu não ficar voltando, né? Esqueci a toalha, voltei, pega a meia. Então, de uma vez só, eu vejo a roupa, deixo ela ali já organizada para quando eu sair do banho, eu sento na cama e vou me vestir. Não vou me vestir em pé, pelo risco de queda, né? Acontece muito também com os pacientes de neuropatia, pela falta de sensibilidade na planta dos pés, o desequilíbrio, né? Então, um paciente com fadiga e ainda com neuropatia, ele vai
colocar uma calça, um movimento simples, cotidiano, e ele pode cair. E a gente tem que evitar essas quedas, porque essa queda pode ter uma sequela que a gente não gostaria, como por exemplo, uma fratura, né? Um paciente de metástase óssea, a gente tem que cuidar, o risco de fratura existe, né? Então tem que cuidar os exercícios que tem mais rotação de tronco, né? Exercícios com uma carga de peso muito grande, a distância, então lá no tornozelo, e aí eu vou fazer exercícios para fortalecer quadríceps, né, para fortalecer a coxa. Um paciente de metástase, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado nessa quantificação de peso e de exercício para evitar uma fratura patológica, né? Mesmo o paciente de fadiga, o único remédio eficaz para a fadiga é a prescrição do exercício físico. O exercício físico que a gente demanda uma carga metabólica cardiorrespiratória, ou seja, aquele exercício que me exige um pouco mais de caminhada, né? Uma caminhada, por exemplo. É um exercício que vai exigir condicionamento cardiorrespiratório. Esse exercício é o ideal para fadiga. Isso não quer dizer que eu vou sair a correr na rua, né? Mas, por exemplo, eu tenho aqui na clínica o cicloergômetro. O cicloergômetro o paciente pode ter em casa, no domicílio. Esse instrumento, que é o cicloergômetro, o mini bike, ele é um grande aliado no tratamento, porque eu tenho ele no domicílio, né? Eu posso levar, eu vou viajar, eu posso levar ele. Inclusive, ele é portátil, a gente leva, né? Eu levo para atender os pacientes no domicílio, em casa, quando ele não tem, mas muitos pacientes acabam adquirindo. Ele não é de alto custo, então tem a linha, essa aqui é a linha profissional, e tem a linha que não é profissional, então ela é um pouquinho mais em conta em termos financeiros. Então isso aqui tu vai botar no chão, tu bota na cadeira, numa poltrona, vai assistir TV, e ela é uma bicicleta, né? Eu vou fazer o exercício com a bicicleta. A gente consegue regular ela quanto a ficar mais pesada ou mais leve. Então se a gente quer só pedalar, ou se eu quero ainda fortalecer um pouco mais o quadríceps, eu posso ainda trabalhar ele como exercícios para braço, de força e de movimento para o braço também. Parece um exercício simples, mas para pacientes que fizeram cirurgias, pacientes que têm fadiga, esse é um exercício muito difícil de se fazer, principalmente quando a gente bota carga. Eu gosto muito do cicloergômetro, oriento os pacientes a adquirirem quando é possível, né? E tu pode fazer ele assistindo TV, lendo jornal, é um exercício super completo, demanda uma carga metabólica, né, cardiorrespiratória. A gente faz um cálculo para que esse paciente não chegue na frequência cardíaca máxima, então a gente trabalha com frequência cardíaca submáxima, e aí então eu sempre peço para que eles contem ou pelo relógio, ou né, ensino a pegar o pulso, e aí ele sabe que ele não pode passar de tal frequência, né? 130 batimentos por minuto, né? Então ele vai contar no relógio quantos batimentos ele teve. Ou uma graduação muito simples de se fazer também é pelo esforço. Por exemplo, estou pedalando e não consigo mais conversar com quem está comigo, né? Não consigo mais cantar. Digamos que ele vai fazer cantando. Não consigo mais cantar, ou seja, esse exercício está extenuante, não pode ser. Ele tem que ser confortável. Eu estou fazendo e estou conversando, eu estou fazendo e continuo cantando. No momento que ele está só um pouquinho, né, já não é o adequado para ele.